Amém, meus irmãos? Estou aqui em São Paulo por mais uma missão. Estivemos pregando e trazendo um seminário bíblico para a convenção da CONAD ali em Várzea Paulista, e aproveitamos o momento. O pastor Robson nos convidou para estar aqui e eu louvo a Deus. A parte de falar que somos irmãos e desde pequenos nós caminhamos juntos, esse daí, e vamos junto para o céu, né? Caminhando aqui na terra junto, e vamos trilhar esse caminho até chegar nos céus. E eu perguntei, tem algum tema? Ele disse, não tem não, tudo bem. Mas hoje ele disse, olha, tem um tema, hoje é o culto da família, e tem falando lá sobre a questão da arca, né? O cântico de Davi, quando ele trouxe, eu disse, olha, meu Deus do céu, eu tenho esboço para isso, e esse esboço é a arca de Deus em minha casa, forte. Mas antes Deus tinha me dado uma palavra, esta aqui, olha, por causa disto, ou por esta causa em algumas traduções, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta foi a palavra que Deus me deu. E quando me disseram do tema, eu disse, eu poderia mudar. Eu estou falando agora para espirituais, aqueles que entendem quem é o dono desta obra, quem é que tem que falar, quem é que tem que aparecer, quem é que tem que trabalhar no meio do seu povo. É para aqueles que têm a sensibilidade do Espírito Santo de Deus. E nisto que eu queria mudar, aí o primeiro hino da harpa foi cantado. Em fervente oração, vem o teu coração na presença. Você sabe? Mas só podes fluir o que está quando deixares obrar, quando tudo operar. E todo teu ser, Ele é forte. Só então has de ver que o Senhor tem poder. Colossenses 1:3. Amém? Colossenses 1:3. Glória a Deus. Aí eu disse, tá parecendo que foi a palavra que Deus me deu mesmo, não foi para mudar não. Mas está parecendo, vamos lá. O presbítero Temar pegou aqui a palavra para fazer a leitura oficial, Colossenses 1:3. E o que Colossenses 1:3 dizia? Graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Orando sempre por vós. Eu disse, estou entendendo, Jesus. Glória a Deus. Mas tudo bem, vamos lá. A irmã recebeu uma oportunidade, e nesta oportunidade, Mateus 14:23, ela leu aqui que Jesus, despedindo a multidão, ele subiu o monte para... Eu disse, estou entendendo, Jesus. Estou entendendo, Jesus. Aí, depois disso, a irmã pegou aqui um microfone para cantar e disse, com gemidos e palavras. Me ajude? Quando o quê? Aí eu
O Senhor quer falar sobre a oração nesta noite. O Senhor quer falar sobre oração nesta noite. Você veio aqui para ouvir a voz de Deus falar no seu coração, meu irmão. Aleluia. 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 A oração é o único meio de comunicação que nós temos com Deus. E eu disse o único meio que nós temos para conversar com o nosso Papai do céu. É através da oração, meus irmãos, que podemos entrar em contato com o nosso Deus. Lembrando que a oração é uma via de mão dupla, ou seja, ela é um diálogo, não é um monólogo. A oração é uma conversa entre duas pessoas. A oração, ela não foi feita simplesmente para nós falarmos, somente a gente abrir a boca e falar. Mas a oração, ela tem como propósito de nós falarmos com Deus, mas Ele também falar conosco. É um momento ímpar e singular na vida daquele que quer ter um relacionamento íntimo com Deus. Porque a oração, ela revela o nosso nível de espiritualidade com Deus. A oração, ela revela o quanto nós somos íntimos com Deus. Billy Graham, ele disse: olha, dobre os seus joelhos e ore, até que você e Deus se tornem amigos íntimos. A oração, ela é um requisito imprescindível para aqueles que querem vencer este mundo. De fato, Jesus, ele deixou muito bem claro que neste mundo nós teremos aflições, dificuldades, problemas, tribulações, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E Ele nos deixou bem claro a forma de também vencermos este mundo. Este mundo, ele, na sua maldade, na sua corrupção, na sua malícia, ele pode ser vencido, e muitas das vezes não é vencido com as forças dos nossos braços, muitas das vezes não é vencido também com a nossa intelectualidade, com as nossas competências, com as nossas habilidades, mas sobretudo o cristão que entendeu o mistério da oração, entende que vencermos este mundo não é de pé, mas sim de joelhos diante do Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. No Antigo Testamento a gente pode perceber histórias, situações em que o povo de Deus se deparara com grandes dificuldades, grandes conflitos. Conflitos estes que as armas da época, que por mais que tecnologicamente avançadas estavam, não era possível vencer a batalha. Mas quando de fato começaram a interceder a Deus através do clamor e através da oração, a vitória foi certa. Graças a Deus. Josué capítulo de número 10, e o versículo de número 12, a gente contempla ali Josué contra os amorreus.
E ele vendo estrategicamente que quando o dia estava escurecendo, já estava passando o dia, estava anoitecendo, o seu exército estava perdendo a batalha, ele precisara ali da luz do sol para continuar vencendo aquela batalha. E foi quando ele ergue a Deus, ou eleva a Deus em oração, em seu pedido, pedindo que Deus parasse o sol e detesse a lua. E Deus, como um bom pai que ouve os seus filhos, ele atende, ele rompe o ciclo natural. A lei da natureza interrompida, porque Deus, ele ouviu a oração de Josué. Só o Senhor é Deus. E se Josué não tivesse orado, o povo de Israel não teria vencido aquela batalha. A gente observa em 1 Samuel, no capítulo de número 1 e o versículo de número 12, uma personagem bem conhecida de nós, Ana, passava as dificuldades dentro da sua casa pela sua rival Penina. E coisa ruim é passar dificuldades dentro da nossa própria casa, porque a casa não foi feita para passar dificuldades. A nossa casa, ela foi feita para servir de um refúgio do mundo, dos problemas. E quando nós saímos deste mundo, de tantos problemas, dificuldades que nós temos no nosso trabalho, e abrimos a porta da nossa casa e adentramos a nossa casa, o nosso refúgio de conforto e de consolo, e lá dentro tem problemas piores do que o mundo. Meu irmão, é lamentável a situação, mas Ana foi para o lugar certo e foi buscar a pessoa certa. Ela tomou a atitude de orar. E quando ela orou, Deus ouviu a oração de Ana. Se Ana não tivesse orado, Samuel não teria nascido. Graças a Deus. Isaías 38, a Bíblia diz que Ezequias era um rei muito bom. De fato, um rei que servia a Deus, mas recebera uma profecia de Deus que ele haveria de morrer. Foi quando ele vira a sua cabeça para a parede, seu rosto para a parede, e ele ora. E ele ora e pede a Deus. E ele disse: Senhor, eu fui bom, eu busquei a sua face, eu tentei nas minhas limitações te servir, eu te servi, Senhor. E como é bom a gente ter crédito com Deus, e como é bom a gente dobrar os nossos joelhos e termos, mesmo nas nossas fraquezas, as nossas dificuldades, as nossas limitações, ter algo para falar com Deus, ter algo para dizer: Deus, eu estou tentando, eu estou me esforçando, isso é bom. E quando Deus, ele ouve a oração, percebe aquela ação de Ezequias, Deus fala: ó profeta, volta lá, volta lá. A sua oração pode mudar a história. Graças a Deus. Se você não entendeu, eu vou repetir de novo. A sua oração pode mudar a história. E Deus concede mais 15 anos para Ezequias. Entanto que um dia o rei Salomão terminando o templo, então ele vai deitar, e à noite Deus resolve aparecer para Salomão, segundo as Crônicas 7:11,
E ele diz a Salomão: olha, Salomão, eu ouvi a tua oração, mas se eu fechar os céus, porque Deus tem o poder para fechar os céus, para que não haja chuva sobre a terra, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, porque Deus tem poder sobre os animais, tem o domínio sobre os gafanhotos, ou enviar a peste sobre o meu povo, porque Deus tem poder para enviar a peste. E se eu fizer isso, Salomão? Mas eu quero te dizer, se eu fizer isso, agora, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus. Aleluia! Dá para levantar a sua mão? Não quero ser cômodo, mas se você sentir e dizer: Senhor, eu sei que o Senhor ouve as minhas orações. Aleluia! Senhor, eu sei que o Senhor está me ouvindo. Eu sei que diante de calamidades, eu sei que diante das perseguições, eu sei que diante dessas epidemias, eu sei que diante das doenças e pestes, eu sei que se eu dobrar o meu joelho, o Senhor estará com seus ouvidos atentos à nossa oração. Glória a Jesus. Provérbios 8:17. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Aleluia, Jesus! Me acharão. Como eu disse, Jesus, já no Novo Testamento, ele foi um exemplo de oração. Quem não precisava orar era Jesus, correto? Para que Jesus precisava orar? Se ele era o próprio Deus, Filho encarnado. Qual era essa necessidade de oração? E uma das respostas é para nos dar o exemplo. Para nos dar o exemplo. É tanto que um dia, falando de oração, ele disse lá em Mateus 6, ele disse: olha, vocês precisam aprender a orar, e vocês não devem orar como os fariseus, os hipócritas oram, que eles ficam de pé nas praças, orando alto. Jesus não estava dizendo aqui que é proibido orar com palavras, né, com a voz. Não, Jesus estava dizendo assim: ó, cuidado, porque esse negócio de orar para os outros verem que você está orando é complicado, para se mostrar. Mas quando você orar, você ora assim: olha, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os vossos devedores. Mas não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois o teu reino é tua glória para todo sempre. E a igreja pode dizer amém. Glória a Deus! Ele incentiva seus discípulos a orar. Lá no Getsemane ele foi orar, chamou alguns para orar, mas eles não aguentaram. Mesmo os mais próximos de Jesus, mas eles deram lugar mais à carne do que o próprio Espírito. 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo diz que nós devemos orar sem cessar. Tiago 5,16,
A Bíblia nos fala que a oração do justo vale muito em seus efeitos. Se olharmos para o Novo Testamento e a vida dos discípulos também, e principalmente no início da igreja do Senhor, a gente vai observar que a oração foi um dos requisitos muito bem observados naquela época. Atos capítulo de número 2, o versículo de número 42, a Bíblia vai dizer que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e ou seja, a igreja primitiva tinha sucesso porque uma das coisas que ela observava era as orações, plural aqui, orações, ou seja, é campanha, estamos juntos, é vigília, estamos juntos, é culto de oração, estamos juntos. Pastor convocou antes do culto 20 minutos de oração, estamos juntos nas orações. É por isso que eu particularmente não acredito em uma igreja que não ora, em um cristão que não ora, para se cumprir a palavra que Jesus ele diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele estava dizendo para a igreja que ora, que está sempre nas orações, que está buscando o poder do alto, que está buscando a glória, que está buscando a presença, porque sendo assim vai continuar marchando nesta terra vitoriosa até que o Senhor venha buscá-la. A igreja foi bem ensinada. Eu não sei como algumas pessoas querem ainda pregar, mas sem oração. Querem cantar, mas sem oração. Querem tocar, mas sem oração. Querem dirigir o culto sem oração. Você está entendendo o que Jesus está dizendo para você nessa noite? Você está entendendo o que Jesus está dizendo nesta noite? A oração é o seu combustível. A oração é o seu combustível espiritual. Aleluia! Não deixe de orar. E a igreja dos apóstolos entendia bem isso. No capítulo de número 12 de Atos, estava ali alguns eventos acontecendo com os discípulos, porque Tiago já tinha sido morto, preso e morto à espada, e prenderam Pedro para ser morto, para ser apresentado e ser morto. Já estava lá trancado dentro de uma prisão com cadeias nas suas mãos. Estava também guardado por 16 soldados, 4 quartetos de soldados, prisão de segurança máxima. Mas a Bíblia diz, no capítulo 12, no versículo 5 desse mesmo capítulo de Atos, que enquanto Pedro estava preso, a igreja estava em contínua oração por ele. Pedro estava, porém, preso, mas a igreja do Senhor estava de joelhos. Aleluia! Ninguém da igreja tinha capacidade de invadir aquela prisão, mas eles entenderam: nós não temos, mas se colocarmos os joelhos no chão, tem quem pode ir lá libertar o nosso irmão Pedro daquela prisão e da intenção de Herodes. Quando você perceber que o problema está difícil, que já excedeu os seus limites, entenda uma coisa: as suas armas não acabaram. Diga para o seu irmão: as suas armas não acabaram.
oração é uma arma eficaz para aqueles que entenderam o seu mistério e o seu poder. Aleluia. Aleluia, aleluia. Pedro estava preso e a igreja orando, e a igreja orando, e a igreja orando, e Deus trabalhando. E vai ser assim. Você vai estar de joelho orando, e Deus vai estar lá trabalhando, porque eu tenho certeza que enquanto nós estamos aqui adorando a Deus, Deus está enviando um exército de anjos para aquilo que nós não podemos fazer. Ele está fazendo por nós, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E eu entendo aqui, a igreja orando e Deus envia um anjo, chega lá para Pedro, percebe Pedro preso ali, e ele toca em Pedro, e no momento, a Bíblia diz que no momento em que o anjo toca em Pedro, a primeira coisa que acontece é que as cadeias, elas caem das mãos de Pedro. Meu Deus! Você sabe o que Deus quer dizer nessa noite? Está falando para mim, para você nesta noite? Quando a igreja ora, quando nós oramos, as cadeias caem. Não existe prisão. Não existe prisão, correntes, algemas, quando essa igreja se coloca de joelho, apresentando a Deus. O diabo, por mais que tenta parar, tenta prender, mas o Senhor Deus é grande e fiel para atender a oração da sua igreja. Nesta noite as cadeias estão caindo, porque tem uma igreja aqui orando e está adorando a Deus. Meu irmão, Deus está enviando os seus anjos. Você está crendo nisso? Estou pregando para quem é espiritual nesta noite. Aleluia. Aleluia. Quantas pessoas estão presas nas drogas? Quantas famílias estão sofrendo por causa dos seus filhos presos nas drogas? O seu esposo está preso na bebida. Meu irmão, mas nesta noite é noite da libertação em Cristo Jesus. É noite das cadeias cair por terra. Deus está ouvindo a sua oração. Amalavassoi, Amanacai, Ramassi de Camanaracia. Glória a Jesus. Deixa eu andar um pouquinho mais rápido aqui. A Bíblia diz que depois que as cadeias caem, Pedro, o anjo diz: me segue. E o Pedro começou a seguir o anjo ali, diz que chegaram diante de um portão grande, um portão de ferro. E que a Bíblia diz, isso é no versículo de número 10, e disse, e que aquele portão de ferro, ele abriu automaticamente. Eu entendo aqui que quando a igreja ora, as portas se abrem. Não tem porta que fique fechada diante de um servo de oração. A Bíblia diz em Apocalipse 3:7, a igreja de Filadélfia, uma igreja abençoada que orava, e disse: e eu pus diante de ti uma porta aberta. Eu não sei se o inimigo tem tentado fechar as portas que Deus abriu, mas nesta noite entenda: enquanto estiver de joelho, enquanto a igreja do Senhor estiver de joelho, enquanto o servo do Senhor estiver de joelho, a porta não se fechará. Não se fechará. Não há ferrolho. Não há porta que se fecha diante da oração de um servo de Deus. Dessa forma, meus irmãos, quando Pedro ele sai da porta,
daquele portão, e que ele percebe que não é justamente uma visão, um sonho. Ele percebeu e disse: olha, verdadeiramente, versículos número 11, Deus enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e da sua intenção. Eu entendo aqui que quando a igreja ora, Deus dá livramento ao seu povo. Dá para saber quantos livramentos Deus já te livrou somente nesse dia? Dá para saber quantos projetos que o inimigo fez para ver a sua derrota, a sua tristeza? Mas Deus, por causa da sua oração e da oração desta igreja, tem desmanchado com a sua espada. Ele tem desembainhado a sua espada e tem cortado todo o laço. Ele tem quebrado toda a lança, ele tem queimado os carros no fogo, sabe por quê? Porque ele é o Deus que dá livramento para o seu povo. Oração. Esta igreja nasceu de joelho, ela vai para o céu de joelho também. Aleluia, aleluia, aleluia. Oração. Agora Paulo, lá preso, respondendo os questionamentos e vendo os assuntos das igrejas ali da Ásia, ali da Grécia, ele resolve responder à igreja de Éfeso. E ele disse no capítulo 3, o versículo de número 14, e ele disse: olha, por esta causa eu vou me colocar de joelhos diante de Deus, perante o Pai. Por esta causa, por esta causa. E quando eu estava meditando neste texto, Deus começou a ministrar no meu coração e entender que quantas causas Paulo recebera ali das igrejas, as demandas da igreja, mas ele disse: mas por esta causa, por esta, eu vou me colocar de joelhos. Por esta, deu a entender que algumas causas não valia a pena Paulo se colocar de joelhos diante de Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando eu comecei a folhear a Bíblia, de fato, existiam momentos em que alguns homens de Deus, alguns personagens estavam perdendo realmente tempo em interceder a Deus por pessoas e por situações. Eita glória! Meu Deus! Aleluia. Eu aprendi aqui com Paulo e com a palavra de Deus que existem causas que muitas das vezes nos frustram. E frustram porque nós não entendemos o propósito da causa. Nós não entendemos o propósito daquela causa, da situação. E a primeira situação que veio à minha mente foi justamente 1 Samuel, capítulo de número 16, quando Samuel estava insistindo com Saul, e Saul, na desobediência, Saul, de fato, ele foi chamado como servo de Deus, estava na direção de Deus, mas porém, em algum momento da sua vida, o reinado, a coroa subiu, de fato, para a cabeça. E aí o negócio começou a dar errado, e Samuel tentava corrigir, Samuel tentava orientar, mas Samuel falava: vai para o norte, ele ia para o sul, e vai para o sul, ele ia para o norte, e Samuel tentando, até Deus chamar Samuel e disse: rapaz, chega aqui.
Até quando você vai ter dó de Saul? Meu Deus. Até quando você vai interceder a mim por Saul, se eu já tenho rejeitado? Meu Deus, misericórdia. Deixa eu te falar, enche aí o seu chifre de azeite e vai lá na casa de Jessé belemita, porque lá eu já tenho provido um rei para Israel. Ou seja, deixa eu te falar um negócio. Às vezes a gente quebra a cabeça com tanta coisa. E tentando com o irmão, tentando com a irmã, tentando com o obreiro, tentando com tanta coisa. E sendo que Deus já tem rejeitado o coração pela desobediência, pela rebeldia. Enquanto tem muitas pessoas que estão chegando com tanta força, com tanta vontade, e a gente perdendo tempo em oração e joelhos juntos. Deixa eu te falar nesta noite. Tem gente que pensa que a última cereja do bolo, mas deixa eu te falar, não, essa obra não é sua, não é minha, essa obra é de Deus, essa obra é de Deus, ela precisa de cuidado e de zelo, não é minha, eu não sou dono dela, não. Esse Deus é tremendo. Manassori camará marabassura, ramanasso de comanaracia. Tem gente que pensa, se eu não tiver, não vai. Se eu não for, não acontece. Deixa eu te falar, tem muito Davi que já foi escolhido por Deus e está chegando aí. Você vigia, você toma cuidado. Essa obra é de Deus, essa obra é de Deus. Cheira camarada, sarava camarada, camarada. Glória a Jesus. Graças a Deus. Um dia Deus também falou para Jeremias, deixa eu te falar, capítulo 6, versículo 17, também o capítulo 11, versículo 14, ele disse: Jeremias, o povo está rebelde. O povo está rebelde. Está em uma desobediência. Deixa eu te falar. Tu, porém, não ores mais por este povo e nem levantes por ele clamor, oração. Não faça isso mais não. Meu Deus, Jesus. Tem outro texto que nos chama muita atenção, que é 1 João capítulo de número 5, versículo 16, que claro, ali o contexto está falando sobre pecado para a morte e pecado que não é para a morte. Não quero entrar nessa polêmica aqui não, mas olha o contexto daquilo que nós estamos falando aqui. Deus dizendo, olha aí, por estes, a palavra dizendo, por estes digo que não ores. Sabe por que muitas das vezes Deus fala assim, ó, é por esses eu digo que não ores, a palavra diz? Porque muitas das vezes, com a nossa oração ou sem a nossa oração, Deus já tem determinado uma disciplina para quê? Deus vai pegar ele. Deus vai pegar ela. Deus não adianta, com a minha oração de misericórdia ou não, Deus já tem preparado a sua disciplina, pela sua rebeldia e pela sua desobediência. É para falar de oração, eu estou falando, mas estou mostrando dois lados da moeda aqui. Eu quero aprender aqui, Jesus. Um minuto, né? Um minuto. Fala mesmo, Jesus. Um minuto. Para eu finalizar aqui. Aí Paulo diz, mas por esta causa eu me ponho de joelhos. Mas que causa era esta que Paulo dizia? Não é esta causa que vale a pena eu colocar o joelho no chão. Qual era a causa? Efésios 3, 14 a 16, ele disse que a primeira causa é que a igreja ela fosse fortalecida pelo poder do Espírito do Senhor. Hoje eu não estou muito chato não, levanta a sua mão para o céu em nome de Jesus. Ei, em oração aqui nesta noite de Jesus, enche o teu povo com o teu Espírito Santo. Enche a tua igreja com o teu Espírito Santo, sabe por quê? Porque Paulo já tinha entendido que esta igreja nasceu no fogo, e através da oração é que o Espírito Santo iria continuar dentro dela. Foi lá em Atos 2, lá no capítulo 2 de Atos, que
um vento veemente impetuoso, e que encheu toda a casa, e foram vistos línguas como rebatida de fogo, e foram todos cheios do poder, da glória e da unção do Espírito Santo de Deus. E é por isso que Paulo disse: olha, por esta causa aí vale a pena eu me pôr de joelhos, porque o meu desejo é que a igreja seja cheia do poder de Deus. Segunda causa é que os irmãos, capítulo 3, versículo de número 17 a 21, é que os irmãos fossem, olha só, enraizados e alicerçados pelo amor fraternal. Paulo disse: esta causa vale a pena. Esta causa vale a pena em que todos os irmãos amem uns aos outros. Não temos tempo, mas só 3 minutinhos, meu querido. 3 minutinhos. Deixa eu te falar. Tem igreja por aí, não estou falando aqui não, mas é só lá pro lado da Bahia, Robinho conhece. Que tem crente que no dia de culto pena aí a igreja, e não é pela fraqueza não, sabe por quê? Muitas das vezes ele tem mais dificuldade, tribulação e problema dentro da própria igreja do que lá fora no mundo. Ele disse: mas meu Deus, quando eu era do mundo eu tinha menos problema, o povo não falava tanto da minha vida, o povo não me perseguia tanto, mas eu dentro da igreja, parece que eu estou dentro de um covil, parece que eu estou dentro de uma prisão, estou dentro de um mundo todo malicioso. Ah, meu irmão, mas deixa eu te falar, a Bíblia diz que aquele que não ama o seu irmão é homicida e não tem vida em si próprio. A Bíblia nos manda amar o nosso próximo como a nós mesmos. A Bíblia fala tanto do amor que Paulo, ele dedica lá para Coríntios um capítulo a falar sobre isso. E sem amor ninguém vai chegar aos céus de maneira alguma, porque a essência do Evangelho, a essência do nosso Deus não é outra senão o amor. Então nesta noite entenda uma coisa: a igreja que não tem amor entre os irmãos não está cumprindo o Evangelho de Cristo. A igreja que não tem o amor entre os irmãos, eles poderiam até vender tudo que tinha, pode até dar o seu corpo para ser queimado, mas continuaria sendo um sino que tinha amor entre os irmãos, porque Paulo sabia, com o poder do Espírito Santo, versículo de número 18 e 19, já estou entregando o microfone, com o poder do Espírito Santo dentro da igreja, com o amor de Cristo reinando dentro da igreja, ele disse: assim acontecendo, vocês por fim podes compreender com todos os santos qual é a largura, qual é o comprimento, qual é a altura e qual é a profundidade e o conhecimento do amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Por esta causa, a igreja de Cristo se coloca de joelhos.